Esse é um vídeo diferente onde a gente vai te dar algumas dicas para escrever roteiros para os seus vídeos para poder economizar o seu tempo na criação do seu conteúdo e o tempo da audiência te assistindo. Fala pessoal, eu sou o Agaso e a gente já trabalha com criação de conteúdo há 8 anos, criando vídeos para o YouTube, Instagram, TikTok, às vezes até para o Twitter. A criação de conteúdo se expandiu bastante e hoje em dia qualquer pessoa com um celular consegue começar. Recentemente o pessoal do Small Rig entrou em contato para a gente poder testar o seu teleprompter Decibel TP10. Eu sugeri então que a gente fizesse esse vídeo patrocinado. Falo mais sobre isso daqui a pouquinho, até porque encaixa no tema do vídeo. Preciso começar dizendo que nem todo vídeo vai precisar de roteiro e o processo de criação de cada pessoa precisa ser levado em consideração, beleza? O tipo de vídeo ou conteúdo, o tema, o assunto, a forma que você vai abordar e principalmente para quem você fala precisam ser analisados antes de você começar a produzir o seu conteúdo. Por exemplo, meus vídeos de gameplay raramente têm roteiro, porque eles são uma mistura da minha reação e os meus comentários com coisas que acontecem ali no momento do jogo e não dá pra gente prever isso. Não significa que eu não me prepare para o vídeo, até porque para você fazer algo espontâneo funcionar, é necessário conhecer o seu público, ter domínio do que você está falando, desenvolver a sua desenvoltura e mais um monte de coisas. Só que até para os vídeos que não tem roteiro, eu preparo alguns tópicos que eu quero inserir durante a gameplay, pesquiso um pouco sobre o jogo e por aí vai, porque isso acrescenta ao vídeo e faz com que a pessoa saia do vídeo entretida e também minimamente informada, o que é bem legal. Mas a gente faz vídeos onde o roteiro é fundamental. As reviews, por exemplo, alguns unboxings de produtos. A vantagem do roteiro é que você consegue planejar de antemão todo o seu vídeo e entregar para o público algo sucinto que não toma mais tempo do que necessário de quem está te assistindo. E isso é fundamental, porque hoje em dia todas as redes sociais trabalham com algoritmos, cada uma de uma forma diferente, mas a ideia de todas elas é tentar fazer as pessoas passarem o máximo de tempo naquela rede para que possam fazer o máximo de dinheiro com anúncios e outras formas de monetização. O YouTube, por exemplo, se as pessoas abandonam o seu vídeo logo no começo, simplesmente entende que o seu vídeo não tem muita relevância e para de recomendar ele. Aí o vídeo morre, porque é melhor para eles recomendar algo que está sendo assistido e que faça as pessoas ficarem no site. TikTok, mesma coisa, Instagram também. E não tem forma mais fácil de fazer as pessoas saírem de um vídeo do que você não dominar o que tá falando, enrolar no que diz ou ficar dando voltas e voltas, prolongando demais o que não deveria. Inclusive o roteiro te ajuda na preparação pro conteúdo e quando você tá melhor preparado, fica mais fácil ter uma melhor desenvoltura com a câmera, passar mais informações relevantes e agradar as pessoas. Perguntar pra vocês agora, quem aí já apresentou um trabalho na escola? Você lida com nervosismo, com falar lá na frente pro resto da turma, e se você não tá bem preparado, as chances de enrolar e ficar tipo, então, de gaguejar, de ficar mais tenso e tantas outras situações ruins, só aumentam, galera. Sabe quem te ajuda? Roteiro. Mas como fazer um roteiro para vídeo? Você deve estar se perguntando. Então vamos para as dicas. Primeira dica, pensa no tema do vídeo. O que você quer fazer? Sobre o que você quer falar? E principalmente, como você consegue impactar o seu público de forma a apresentar exatamente o que eles estão buscando de forma interessante. Essa parte geralmente começa antes de todas as outras coisas, porque se o nosso objetivo é reter a atenção das pessoas, a gente precisa falar sobre coisas que ou são importantes para elas, ou a gente tem que tornar o assunto importante para elas. Eu posso pegar um tutorial e incorporar uma história no meio dele, editando de forma que o tutorial ensine e entretenha ao mesmo tempo, tornando o vídeo mais interessante. Por exemplo, dica número 2, identificado o tema, pense em para quem você quer falar, qual o público que você quer conversar com o seu vídeo. Um vídeo na internet é uma conversa, galera. Por muitos anos, a forma de comunicação que se buscava era através das celebridades, que geravam audiência. As pessoas queriam ver o que os famosos faziam. Hoje, a criação de conteúdo, principalmente online, tornou possível dar um passo além e criar não uma audiência, mas uma comunidade. Isso significa que o seu vídeo precisa ser um diálogo seu com quem tá te assistindo do outro lado da câmera. Por isso é importante definir quem é o seu público-alvo e falar a linguagem dele. E quando eu digo linguagem, é encontrar o que chama atenção, o estilo da edição, os pontos mais importantes e abordar no seu roteiro. Assim, com o tempo, você cria uma identificação sua com o seu público e tem mais chances de fazer com que eles te indiquem para pessoas parecidas, crescendo a sua comunidade. Dica número 3, identificou o tema e para quem você quer falar? Boa! Agora, como é que você vai falar? Como eu falei antes, as redes sociais hoje buscam reter o público nelas, então seu vídeo precisa começar chamando a atenção. Reparem que eu comecei esse vídeo aqui dizendo, esse é um vídeo diferente, onde a gente vai te dar algumas dicas para escrever roteiros para os seus vídeos, para poder economizar o seu tempo na criação do seu conteúdo e o tempo da audiência te assistir. Por que eu falei isso? Porque assim eu mostro pro meu público, você que tá assistindo, que é um vídeo diferente do que a gente faz e ao mesmo tempo, antes
antes de 10 segundos, eu já te falei o que você vai receber se você continuar assistindo o vídeo. A gente costuma querer introduzir muita coisa antes de entrar no assunto e tá ok. No entanto, você tá assistindo a esse vídeo no YouTube e aqui do lado, eu não sei que lado que tá, tem mais 5 ou 10 outros vídeos recomendados. Se você demora a chamar a atenção de quem te assiste, a pessoa começa a olhar pro lado, pra tela, e tem grande chance dela clicar em outro vídeo procurando o que ela quer. Então começa o seu roteiro falando o que você propõe no vídeo. Vai fazer vídeo de culinária? Começa mostrando o prato pronto. Vai fazer vídeo de edição? Começa mostrando como é que ficou no final. Ainda que só um pedacinho pra atiçar a curiosidade da galera. Mostra o resultado e depois explica como é que você chegou até ele. Assim você chama a atenção das pessoas logo no começo e as chances delas ficarem até o final aumentam. Dica número 4, escreve o roteiro tentando entregar o máximo que você conseguir em menos tempo. A gente tem uma tendência a querer explicar tudo sobre tudo, mas acredita em mim, na internet isso não é o que as pessoas buscam. Se a sua ideia é aprofundar sobre algo, primeiro faz um vídeo mais superficial introduzindo o assunto e depois faz um vídeo mais específico para poder aprofundar para quem quer. Dizem que a gente só tem um real domínio de algo quando a gente consegue explicar de forma simplificada. Se você se preocupa com isso na hora do roteiro, toda a sua produção fica mais facilitada. Dica número 5, utilize a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão de forma otimizada para a criação de conteúdo online. Antes da introdução, coloca um gancho, o produto finalizado, rapidamente explica quem é você, o que você vai fazer e segue para o desenvolvimento, que nem a gente fez nesse vídeo aqui. A conclusão, você amarra tudo, termina rapidamente sem demorar muito. Dica número 6, evite palavras como enfim, então é isso, ou qualquer uma que dê a sensação de que concluiu, especialmente se você ainda tiver mais coisas a falar. Vamos fazer um teste? Então, pessoal, é isso. Gostaram das dicas? Calma que tem mais. Viu? Quando eu falei então, pessoal, é isso, eu tenho certeza que você já se sentiu compelido a vir aqui embaixo e fechar o vídeo porque achou que acabou, mesmo a gente ainda tendo mais dica. Nosso cérebro é assim, pessoal. Essas palavras desligam a gente, costumam fazer com que a gente desconecte do que está sendo passado, clicando para fechar o vídeo. Se você vai usar palavras que dão noção de conclusão, que seja no final do seu vídeo, se despeça e feche seu vídeo e acabou. Dica número 7, evita colocar no conteúdo qualquer coisa que não agregue, especialmente na conclusão. É comum que você veja vídeos onde a pessoa termina o que tem que explicar, falar, então é isso, pessoal, e depois segue para falar mais algumas coisas, se despedir, contar caso e tal. Todo esse tempo é tempo perdido, pois as pessoas já estão saindo do vídeo. Para a plataforma, é perda de performance, então não vale a pena. Terminou? Dá tchau, vai embora. 8ª dica, call to actions. Se o seu objetivo é engajar as pessoas ou pedir para que façam algo como se inscrever, deixar like, compartilhar ou ir em algum link, você precisa adicionar call to actions em seu roteiro. Call to actions são chamadas para ação. Em determinado momento do seu vídeo, você convida as pessoas a fazerem algo. Por exemplo, galera, estão gostando do vídeo até aqui? Então clica no like aqui embaixo para me mostrar que curtiram. Eu tenho certeza que depois de você ver eu falando isso, você pensou pelo menos em clicar no like aqui embaixo, né? Se o seu vídeo está entregando o que as pessoas estão buscando, colocar essas chamadas de forma espaçada ajudam a aumentar o engajamento e, consequentemente, ajudam a trazer mais audiência para o seu conteúdo. Dica número 9, terminou o roteiro, lê de novo, e de novo, e de novo. E cada vez que você lê, não pensa no que você tem que acrescentar, mas sim no que pode ser cortado. Assim você enxuga o seu roteiro e deixa só o fino do fino, as melhores informações que você quer passar, levando o seu conteúdo a outro patamar. Na internet, quanto mais você conseguir cortar as coisas, mantendo a coerência e uma ideia geral sobre o que você está fazendo, melhor. Se você conseguir cortar uma frase no início e ligar ela com o meio de 2 frases que você falou depois e manter o sentido, é porque você não precisava dessas frases que você cortou. Corta sem medo de ser feliz. Beleza, você achou seu assunto, pensou para quem você vai falar, escreveu o seu roteiro já começando com o seu objetivo, conquistando a atenção de quem tá vendo imediatamente, lapidou o seu texto, cortou fora tudo que não agrega e colocou call to actions? Massa, já tá melhor do que uns 80% da internet. Agora vamos falar sobre estrutura do roteiro, porque eu não sei vocês, mas eu sempre fico bolado quando me passam uma informação, mas não me mostram na prática como é que isso funciona. Existem vários tipos de roteiros que você pode adotar, e aí a minha dica é, testa todos os que a gente vai falar aqui e usa o que você se adaptar melhor, beleza? O primeiro deles, e que eu costumo usar bastante, o que eu tô usando agora para esse vídeo aqui, é o roteiro completo. Cada palavra que eu tô falando aqui veio do texto que eu preparei antes. Nesse tipo de roteiro, você escreve palavra por palavra do que você vai dizer no seu conteúdo, como um roteiro de cinema ou um discurso. Chega lá na frente da câmera e lê, igual eu tô fazendo aqui agora. A vantagem é que você tem tudo certinho, consegue calcular o tempo do seu vídeo, ensaiar antes, sabe o que esperar desde o começo, pode planejar melhor todo o processo de produção, passa menos tempo na edição se você passou tempo dedicando ao seu roteiro, e a que eu mais gosto, você pode pegar esse texto inteiro que você escreveu no seu roteiro, jogar lá no YouTube e ele traduz para o inglês, fazendo com que o seu vídeo tenha caption em português e inglês, podendo atingir um público mais amplo. Pode fazer isso com todos os idiomas se você quiser. A dica aqui é, lembra de escrever o seu roteiro no português padrão, para poder facilitar a tradução automática, mesmo que ao ler, você leia da sua maneira. A desvantagem é que você tendo o texto completo, palavra por palavra, fica mais difícil soar natural. Você precisa treinar a desenvoltura com a câmera, e se você faz isso com um papel, dependendo do tamanho, fica difícil
difícil enxergar ou posicionar ele na câmera de forma que fica natural ler enquanto você olha para a lente e, consequentemente, para o seu público, porque uma dica para desenvoltura na câmera é você pensar que a sua lente é o seu público que está falando com outra pessoa. Então, olha para a lente e fala. Nada mais desagradável do que você falar diretamente com o seu público, só que olhando pra fora, assim, ó. Especialmente em vídeo. Com o papel dá pra fazer uma pequena gambiarra, posicionar a câmera, pegar com o durex o papel logo abaixo da lente, mas ainda assim fica perceptível que você tá olhando lá pra baixo. Uma dica que eu dou aqui é você usar um teleprompter, um acessório que vai colocar o texto na frente da lente da sua câmera e você consegue ler enquanto olha diretamente pra câmera, sem o seu público às vezes nem reparar. O pessoal da televisão usa teleprompter o tempo todo, no jornal, nas premiações e nos discursos. O texto aparece e a pessoa lê, auxiliando demais no processo. Por exemplo, eu tô usando um teleprompter agora, ó. Você percebeu alguma coisa durante o vídeo? Dá pra fazer teleprompter em casa, na internet tem vários vídeos de do it yourself que te ensina com espelhos, vidros, você faz um monte de coisinha aí e tudo mais. Mas eu, pessoalmente, prefiro o produto pronto e pensado pra funcionar tudo bonitinho. É aí que entra o patrocinador do vídeo, a Small Rig. Eles são uma empresa dedicada a fazer acessórios pra facilitar a vida do produtor de conteúdo. Nesse caso, a Small Rig tem um teleprompter chamado Denseview TP10, que é pequeno, fácil de carregar pra qualquer lugar e cabe em qualquer lente, porque ele vem com vários anéis que você encaixa na sua lente, independente do tamanho dela. E serve para celular também, você pode encaixar o seu celular ali atrás. Encaixou na lente da câmera ou do seu celular, você consegue usar um celular como um app para colocar o seu roteiro e espelhar o texto. Daí ele vai rolando, você vai lendo, tem como configurar a velocidade, tamanho, tudo para ser adequado da melhor maneira para você. Vem com um controle remoto que você pode controlar as coisas sem sair do lugar e é bem legal. Caso você se interesse, eu garanto que agiliza demais a produção do conteúdo e te traz um conforto bem grande, fazendo com que você crie vídeos mais dinâmicos, se trabalhar melhor no seu roteiro e gasta menos tempo da produção. A vantagem do Denseview TP10 da Small Rig é que de todos os teleprompters que eu já usei, esse é o único que tem suporte a lentes wide, fazendo com que eu consiga um ângulo muito mais aberto, começando por 24mm em uma câmera full frame, sem aparecer as bordas do teleprompter e gerar uma vinheta indesejada nas laterais que, nossa senhora, fica feio demais e é terrível. Além disso, ele tem encaixes na parte de cima para colocar microfone ou iluminação, ajudando a melhorar a imagem e o áudio do seu vídeo sem precisar ficar fazendo gambiarra. Se você se interessou ou se o vídeo te ajudou até agora, eu vou deixar um link aqui na descrição. Clica nele para conferir. Dá para comprar pelo AliExpress e chega na sua casa, além de eu mostrar para eles que teve bastante clique nesse formato de publicidade que a gente não costuma ver por aqui no Brasil. O preço pode ser um pouco salgado, mas eu te garanto que o tempo que você economiza e a comodidade que isso traz vão valer a pena. Obrigado, Small Rig, por patrocinar esse vídeo. E assim, galera, vale para roteiro de qualquer coisa, do seu vídeo, da sua aula online, de coisas que você conseguir pensar, beleza? Agora, só uma coisa, vai usar o teleprompter, mais uma dica. Trabalhe o seu roteiro para você ser natural e a sua leitura para ser igualmente bacana. Evita ler de forma monotônica. A ideia é você ler como se fosse uma conversa, como eu tô fazendo aqui. Errou? Pausa, volta, começa de novo do começo da frase. Fica mais fácil na hora de editar. Você tá com o controle remoto na mão, então facilita. Você pode parar, voltar, fazer o que você quiser. Para quem produz conteúdo informativo, é uma mão na roda. Eu costumava fazer um roteiro com texto completo e ia gravando frase por frase, porque é muito difícil de decorar. Você lê ali, grava, lê, grava, na edição você junta tudo. Funcionava também, mas um vídeo de 10 minutos, eu gastava quase 2 horas para poder gravar, mais o tempo de edição e tal. Hoje, com o teleprompter, eu gasto 15 minutos nesse mesmo vídeo. Eu posso dedicar mais tempo em escrever o roteiro, fazer ele ficar legal. Clica no link aí, dá uma conferida, eu te garanto que é um baita adianto. Segundo método deles, escrever apenas os tópicos. Você pega uma folha de caderno, escreve o título do vídeo, escreve os tópicos principais que você não pode deixar de abordar de jeito nenhum e pronto. Tá lá seu roteiro para te guiar no seu vídeo. Esse estilo de roteiro é super indicado para quem quer ter mais espaço para improvisações, quem não quer escrever o texto inteiro porque acha que quando lê a coisa toda parece um robô falando, e para quem gosta de elaborar na hora as coisas ali no calor do momento. Tem um tipo de vídeo que encaixa melhor nessa estrutura, como vídeos de entretenimento, vídeos engraçadinhos, mais informais, onde a sua personalidade pode chamar mais atenção, mas dá pra encaixar em qualquer tipo de vídeo na real. Pro roteiro feito com tópicos, não esquece de adicionar lá no começo o tópico principal do seu vídeo para chamar logo a atenção da galera, e muito cuidado para não ficar divagando muito, fugindo muito do tema ou se perdendo em casos que não acabam nunca. As desvantagens do roteiro escrito por pontos. Primeiro, você precisa fazer uma pesquisa grande e dominar bem o assunto antes de começar a gravar. Aliás, você vai precisar fazer isso em todos os seus vídeos, mas nesse caso aqui você precisa se concentrar bem
além para tentar passar as informações de cabeça, ainda que guiadas por tópicos, porque você não vai ter tudo escrito ali. E vai ter mais trabalho na edição, já que muito espaço fica aberto para o improviso. A edição vai ser a sua amiga e vai ser o momento onde você precisa editar cortando tudo que der para cortar. Como bastante coisa vai ser dita sem um texto escrito, você não vai ter o preparo para refinar antes na hora que você está gravando. Então, vai ter que fazer isso na edição. É muito mais provável que você chegue com um material cheio de e grandes pausas para respirar ou pensar e tá tudo ok, é super normal de rolar. Só lembra de usar a edição para passar tesoura nisso tudo sem medo de ser feliz. Tem mais um tipo de roteiro que você pode fazer, que é o roteiro híbrido. Esse roteiro é uma mistura do roteiro por tópicos e o roteiro com um texto completo, onde parte do roteiro vai ter o texto exato que você precisa falar e parte do roteiro vai ter apenas os tópicos, deixando aberto para o seu improviso. É um roteiro mais flexível que pode te ajudar nas duas situações, mas aí traz os pontos positivos e os negativos dos dois lados para você ter que lidar. Esse tipo de roteiro é o que eu menos uso porque os outros dois me ajudam mais, mas pode funcionar para você. O importante, galera, é praticar, praticar, praticar. E se você tá usando um roteiro completo, pratica o outro por tópicos, porque você vai desenvolvendo a sua capacidade de falar com a câmera e cada vez mais você consegue improvisar de forma melhor e soar mais agradável, mais interessante e mais conversacional com o público que tá te assistindo. Para eu chegar aqui, por exemplo, são 8 anos fazendo isso, né? Então a gente tem um pouco de prática. Vai praticando aí também, beleza? Tem alguma pergunta ou sugestão? Comenta aí. Quem sabe a gente não responde ou até mesmo faz um outro vídeo. Se você gostou do conteúdo e achou alguma informação útil, manda para um amigo, joga no grupo do WhatsApp ou recomenda para mais gente. Até o próximo vídeo e tchau!